Gente, depressão tem cura. A gente recebe a psicóloga Patrícia Martinello. Prazer te receber, bom dia. Bom dia, obrigada. Bem-vinda. Muito bom também poder estar aqui contigo. Nossa, falando sobre esse assunto aí que é tão importante, né, para a nossa sociedade. E vocês escolheram um tema muito lindo. Tem cura. Tem cura, com certeza tem cura. Que legal. Ô, gente, ontem nós falamos sobre a depressão que é gerada ali em razão da gravidez. Não é mais chamada depressão pós-parto, mas puerpural. Tô certo, doutora? É isso, né? E hoje a gente vai falar da depressão infantil. Como que tem sido a ocorrência dessa doença nas crianças, doutora? Isso, então, como foi falado ontem, né, mesmo, eu digo que as crianças manifestam de uma forma um pouquinho diferente, mas o objetivo é que a gente possa estar, a gente sempre fala, quanto antes diagnosticado e percebido, melhor. Então, a consequência de uma depressão, né, perinatal não bem tratada, o quanto isso acarreta aí depois para os pequenos, né? Depois que nascem, depois que estão em fase de desenvolvimento, estão crescendo. Ô, Patrícia, eu tenho a impressão, eu estou falando pelo meu filho, que as crianças absorvem muito aquela, eu vou chamar de energia, não sei qual que é o nome técnico que vocês usam, mas absorvem muito aquela energia do ambiente, né? Eu percebo, o dia que eu estou mais estressado, eu vejo que o meu filho está um pouco mais agitado. O dia que eu estou mais legal, que a gente vai pescar, ele fica leve, sorri. A gente influencia? Influencia muito, muito mesmo. Então, é importante a gente poder manter o máximo da qualidade possível do ambiente que a gente está, realmente, né? As crianças, elas são muito sensíveis e elas ainda têm pouca autonomia, né? O nosso objetivo enquanto pais é esse, que a gente possa ir devagarinho ensinando eles a irem lidando com esses sentimentos. Enquanto isso, esses sentimentos nem sempre são deles, né? E sim nossos. É nítido quando a gente está mais irritado, mais estressado. Isso vai passar para as crianças, com certeza. A depressão, Ivan, claro que a gente está falando de um quadro patológico. Né? É uma doença. Uma doença. Então, essa tristeza profunda, né? Esse desânimo, essa falta de apetite, né? Enfim, esses sintomas que caracterizam a depressão infantil, elas vão além. Não vai ser a pescaria no fim de semana, ela vai gerar um ânimo, né? Talvez a criança aceite ir, ela volta bem, mas é diferente de um estado transitório, né? É diferente de fase, né? A gente fala, ai, meu filho está numa fase que, pelo amor de Deus, né? Vamos para a psicóloga. Fase é normal. Fase é esperado. Eu falo que criança, ela está em constante desenvolvimento. Então, é esperado. Né? Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está espoleta, uma hora está quietinho, uma hora está comendo, uma hora não come. Isso é esperado, né? A gente está falando de fases, né? De transições. A depressão infantil, ela vai um pouquinho além. Que sintomas? O que eu posso diagnosticar? Não, isso aqui não é fase do meu filho, da minha filha, é depressão. A gente fica assim, alerta, que nem eu falei, a essas funções vitais, né? Então, a vitalidade da criança, a energia, né? A vida da criança. Então, quando a criança deixa, por exemplo, ela gostava muito de fazer determinada atividade, eu chamei ela para ir pescar, ela sempre amou. De repente, né, não é uma pré-adolescência chegando, porque aí é outro assunto, né? Mas ela resolve que não quer mais ir pescar. Ai, papai, não quero. Eu quero ficar aqui quietinho na minha. Opa, o que está acontecendo com essa criança? Então, eu falo que um dos primeiros fatores que a gente observa é essa perda do interesse por coisas que a criança sempre fez com muito interesse, sempre fez com muito ânimo e, de repente, ela começa a se negar a fazer. A questão do apetite, né? Porque, como eu disse, a criança ela vai perdendo a vitalidade. Então, nós adultos, nós nos isolamos, ou até a gente fala, eu não estou bem. A criança, ela nem sempre ela tem também clareza do que está acontecendo com ela. Comportamentos. Então, observar o sono, a alimentação. De repente, a criança sempre foi muito bem na escola e está tendo uma baixa, uma queda, não está se concentrando, você começa... Né, o famoso mundo da lua, mas que também não tem a ver com um TDAH, não tem a ver com uma falta de atenção, é algo mais... sempre esteve bem e, de repente, não está legal. Patrícia, me pinta aqui uma dúvida, né? Telas. Hoje em dia, eu não sei se alguém consegue criar o filho ou a filha sem tela. Se consegue, eu acho saudável. Eu não consegui. Lá em casa não foi possível. Eles têm uma inteligência, uma facilidade gigantesca. Evidente que a gente limita.
Influencia essa tela nesse estado de depressão? Né? Influencia em que sentido? Hoje as famílias elas estão cada vez mais individualizadas nesse sentido, porque está cada um realmente dentro do seu mundo, né? Da sua condição. Eu estou aqui na minha televisão, eu estou aqui no meu celular, eu estou aqui vendo a minha série. Então a gente está vivendo cada vez mais em cômodos fechados dentro da própria casa. E aí isso sim acaba interferindo bastante, porque não necessariamente que isso vai gerar depressão, mas a minha falta de empatia com o meu filho, com os meus... Desconecta. E aí essa desconexão que ela é perigosa. Não porque passa às vezes... valores. E a gente às vezes nem percebe que o filho está passando por precisando de um socorro nosso. Às vezes a gente é acionado pela escola. Né? Às vezes é alguém que está no dia a dia com o nosso filho e diz, olha, teu filho está assim, assim, assado. E aí você vai falar, capaz, não percebi nada disso. Mas não percebeu não porque a criança não manifestou, e sim porque você estava, né, como eu disse, nesses mundos individualizados. Então, nesse sentido, é extremamente importante eu estar observando o que meu filho está vendo, o que meu filho está assistindo. A limitação do tempo seria perfeita, né? Então, eu sempre digo, consegue monitorar? Ok. Consegue dar o tempo? Ok. Não consegue fazer isso? Não é hora ainda da criança ter o telefone. Sem dúvida. Não né? tem Ter como o telefone, monitorar. enfim, ter né? Essas tecnologias, né, em geral. Muito bem. Tratamento. Tratamento. Então, eu digo que existem, né, os níveis de depressão. Então, o nível leve, eu digo que a psicoterapia ela é incrível, porque a gente trabalha ali não só com a detecção, né, do diagnóstico, mas também a gente ajuda a família a lidar com a saúde mental, né? Eu falo que as crianças a gente vai ensinando e hoje, graças à evolução aí, o conhecimento, a gente tem, inclusive nas escolas, né, que estão se falando muito de pensamentos saudáveis, atitudes saudáveis, né? Então, a gente consegue abordar e fazer uma psicoeducação sobre a saúde mental, né? Então, em primeiro lugar, a gente poder deixar esse assunto mais aflorado, né? Deixar isso mais claro, o que eu sinto, isso. Então, a psicoterapia para uma depressão leve, ela é perfeita porque a gente consegue fazer alguns ajustes, né? E existe a moderada, que nem sempre só a psicoterapia já faz efeito, e também a depressão grave, que aí, nesses casos, a gente sugere um tratamento também medicamentoso, né? E aí é importante uma avaliação, então, psiquiátrica, né? Porque aí é o profissional da área da saúde mental que pode estar fazendo a receita médica, né? Para, então, orientar sobre a medicação. E a psicoterapia sempre, né? Em todos esses níveis, né? Lembrando também, Ivan, que eu falo assim, que a depressão, ela tem, né? A gente pode ter aí fatores genéticos, hereditários, ou, né? Como a gente viu ontem, a depressão, né, perinatal. Tem fatores que, se eu estou aqui no momento de puerpério, não estou conseguindo conectar com o meu filho, eu também estou ensinando ele sobre a vida desta forma, né? Então, existem fatores aí que são, né, que eu falo que a criança já meio que nasce com aquilo e, às vezes, se desenvolve nesse ambiente. Mas existem situações, né, que podem ser desencadeadoras. Porque eu imagino que, por exemplo, um trauma que a mamãe com o bebê no útero sofre, a criança vai se afetar. Exatamente. E outros traumas depois disso, né? Então, o bebê nasceu, a criança nasceu, né? Então, eu digo... Caiu da cama, mudou de cidade, trocou de escola. Às vezes, são coisas simples. Às vezes, uma professora que foi afastada ali da sala de aula trocou, desencadeia, né? Então, se a gente não está alerta ao nosso filho, a gente acaba perdendo, né? Então, luto também são, né, situações que são traumáticas e que podem desencadear. Seria o gatilho, né? A gente fala. Que papo gostoso. Eu queria emendar um monte, porque eu já falei ontem aqui e hoje eu repito. Eu, quando fiz direito, eu quase troquei de curso no primeiro semestre, que teve direito, psicologia do direito. Que é lindo isso, né? Você entender o ser humano. A profissão de vocês é muito linda. Lidar com os conflitos. Gente, e tudo começa com você ter a coragem de assumir que precisa de ajuda. Porque às vezes a gente é orgulhoso, né, doutora? A gente fala que a tristeza não é sinal de fraqueza. Pelo contrário. Ela é um convite, né? É uma forma, né? O teu corpo, a tua mente está dizendo,
olha para mim, né? Calma, Vem para cá, respira. né? Me dá a mão aqui, vamos bater um papo. Então, é um convite para o acolhimento, para o autocuidado, para o autoconhecimento, né? Então, eu digo que é uma oportunidade. Quando a gente sente alguma coisa ali fugindo, né, do natural, é importante que a gente pare, respire, peraí, o que está acontecendo? E aí a busca pela psicoterapia eu sou suspeita, né? Porque eu falo que é encantador, o processo de autoconhecimento, né? Então, quando a pessoa entra em terapia, quando ela entende o objetivo da terapia, ela é realmente encantadora. A senhora não é suspeita, pelo contrário, é tecnicamente habilitada para falar isso. Eu sou Começa apaixonada pela nossa Percebe-se, a senhora exala isso. Começa por onde? Tem público, tem privado também. Isso. Mas me parece que o santuário também tem ajuda, né? Tem ajuda no próprio site, né? Tem um localzinho lá que você consegue fazer a solicitação. Nós estamos, inclusive, nos mobilizando para ver, de repente, um projeto para viabilizar esse atendimento às pessoas que fazem essa busca pelo site também, para não ficar, né, com além das orações, para também ter um outro tipo de assistência, né? Mas nós temos no município, então, a rede pública também, né? Hoje a gente tem, inclusive, o Integrar aqui no município, que é específico também para lidar com a depressão. É o nosso CAPS, né? Infantil. Então, a gente tem ali pessoas também habilitadas, profissionais, né? Uma equipe multiprofissional para lidar com isso, que a porta de entrada para o Integrar são as unidades de saúde. Então, tem a rede pública que está aí preparada, onde um profissional da educação percebe, vai estar encaminhando, o próprio pai foi lá na consulta mensal, no posto de saúde pode fazer a solicitação para fazer uma avaliação, né? E a rede privada também, né? Nós temos as faculdades também na Sorriso, que elas têm os consultórios, né? Clínica e escola. Então, também é uma porta de entrada aí para o público, né? Então, acho bem importante. Acho que nós estamos bem unidos aí, Ivan. Patrícia Martinello, obrigado por falar com a gente. Depende do movimento de cada um, né? Caminhos e portas tem. Obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço também, né, a todos envolvidos por esse projeto aí do Santuário, que realmente está trazendo muita informação, né, para o público, e o que precisar a gente está aí à disposição. Marco Brandão, para você um abraço, meu irmão. Depressão tem cura.